Boa noite. Hoje a gente vai conversar com a Juliana. Juliana é pesquisadora da Universidade de Brasília, mãe também de dois meninos lindos, mora no Canadá com a família. Daqui a pouquinho ela já está por aqui. E aí vocês podem preparar as perguntas, que hoje ela vai contar para a gente como tem sido essa questão da pandemia nas escolas lá no Canadá, na região que ela está vivendo. Oi, Ju, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Que horas são aí? Aqui são 6 horas, é só uma hora a menos agora. Ai, que bacana, Ju, que bom você estar aqui, viu? Ah, eu que agradeço. Muito obrigada por você ter aceito o convite. E, Ju, conta um pouquinho pra gente. Eu tô falando Ju, mas é a Juliana. Juliana é pesquisadora da Universidade de Brasília, mora hoje lá no Canadá, mas eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho e falar dessa experiência que ela tem tido. Tá. Bom, como ela falou, meu nome é Juliana, eu sou professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, sou professora de Educação Física de crianças no projeto Educação com Movimento e agora eu estou fazendo doutorado com a professora Ingrid Wiggers, ela é minha orientadora na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação. E eu estou estudando os currículos, mas na perspectiva dos professores de educação física de crianças. E a ideia de vir para o Canadá era fazer um estudo comparado, porque eu também sou do grupo Imagem, que é da Faculdade de Educação Física, e do grupo ECOI, que é de Estudos Comparados em Educação da Faculdade de Educação da UNB. E a ideia de vir para o Canadá, nesse doutorado sanduíche que a gente costuma falar, né, passar esse período como estudante visitante, era fazer um estudo comparado dos currículos de educação física de Ontário e de Brasília. Mas com toda essa questão da pandemia, né, os planos mudaram, e aí agora o meu foco está mais na formação de professores. Aí a gente está fazendo um estudo comparado entre a formação dos professores na UNB e na Universidade de Ottawa, que é onde eu estou agora. Eu fui recebida nesse programa de pesquisador, estudante visitante aqui da Universidade de Ottawa, pela professora Rebecca Lloyd, que é a professora que me recebeu aqui. E aí, desde fevereiro de 2020, eu vim com a minha família, eu, meu esposo e os meus dois filhos. E 3 semanas depois, começou o lockdown. Então, hoje a ideia é compartilhar um pouco como foi essa experiência, né? Enquanto pesquisadora, mãe, como tem sido um pouco da, da educação aqui também nesse processo. É, então, me apresentei, né? Então, tem algumas perguntas e Uhum. que ficam assim no imaginário que as pessoas sempre perguntam, sempre querem saber mais. Primeiro, como é essa questão de distribuição escolar, Ju? Não sei se você já conseguiu perceber isso. Uhum. Em termos de quantidade, você acha que tem tanta escola particular como tem aqui no Brasil? Ou a escola pública é a instituição mais comum? É, a Que é aí até o momento que você percebeu, né? Então, assim, para começar, a escola pública ela é o mais comum aqui. Então, tem duas redes de ensino, que é a rede pública comum. Eu falo que na cidade de Ottawa, mas eu acredito que seja algo comum no Canadá. Tem as redes, né, específicas de cada província, porque o Canadá ele é dividido em 13 províncias que são autônomas. Então, aqui, Ottawa está na província de Ontário, mas nós fazemos divisa com o Quebec. Então, o Gatineau atravessa a ponte, tem Gatineau, que já faz parte do Quebec, é uma outra província, então é uma outra legislação, mas a gente consegue identificar algumas similaridades. Não tem tantas diferenças assim do sistema de ensino. Aqui, principalmente a rede de ensino público, porque tem as duas redes, né?
a rede de ensino pública comum e a rede católica, que também é pública. E escolas particulares realmente não são muitas, eu identifico poucas escolas, a maioria das crianças realmente estudam em escola pública e é distribuída assim por bairro. Por exemplo, os meus filhos tiveram que mudar de escola porque por conta de toda a situação, nós tivemos que mudar para uma casa maior, né? Porque o plano era vir e passar o dia fora de casa. Aí, com a mudança de planos de passar o dia dentro de casa, nós tivemos que mudar para uma casa um pouco maior. E aí, por isso, mudou a escola que atendia, que atenderia a eles, né? E por conta disso, eles mudaram, inclusive, de rede de ensino, mas era só por uma questão de localidade. Então, a escola pública que atenderia o meu endereço era mais longe do que a escola da rede católica, que também é pública. Então, por isso, nós optamos em mudar de rede. Mas eu também não identifiquei grandes diferenças entre as duas. Assim, tem muitas Entendi. similaridades. E como mãe, assim, Ju, você aqui é professora da rede Uhum. pública. Como mãe, você percebe algumas similitudes, algumas questões que se distanciam no que diz respeito à estrutura física das escolas, trabalho com tecnologia? O que que você tem percebido como mãe? Então, os meus filhos começaram a estudar, eles tiveram assim mais ou menos 2 semanas e meia de aulas normais, assim, normais que eu falo pré-pandemia. E então, nesse tempo, eles estavam realmente se adaptando, né, a essa nova realidade, a uma nova língua, uma nova forma de aprender também. E falar um pouco sobre como tem sido isso e a minha percepção acerca de toda essa situação. Então, as escolas fecharam em março. Então, de março até junho, o ano letivo no ano passado, que se encerra no fim de junho, ele foi totalmente concluído virtualmente. Então, foi todo o ensino online. Nesse primeiro momento, foi um período de adaptação. Por quê? Eu também estava nesse período de adaptação com as atividades remotas da Universidade de Ottawa e da Universidade de Brasília, que continuaram todas remotamente. Então, nesse primeiro momento, era mais. Os professores tinham poucos encontros síncronos, porque eu percebia que as crianças estavam se adaptando à utilização dessas ferramentas, por exemplo, do Google Meet. Então, nesse primeiro momento, principalmente para o Daniel, que é o meu filho mais novo, que tinha essa dificuldade maior com o inglês, que tinha essa ele não tinha tanta autonomia com o uso das ferramentas, de abrir o e-mail, acessar o link, que hoje para a gente já é uma coisa normal, mas que há 15 meses atrás isso não era tão familiar nem para nós. Então eu estava me adaptando e ao mesmo tempo o auxiliando. Então, ele tinha, por exemplo, umas 2 aulas síncronas, ou que seja, que era a aula ao vivo com a professora, com as professoras dele, e a maioria das atividades eram atividades que ele tinha que fazer durante a semana, mas não era tão. Ele não tinha tantas postagens ou tantas atividades. Então, assim, foi encerrado o ano letivo de 2020. A partir do ano letivo de 2021, que iniciou em setembro, as aulas voltaram presencialmente. Então, assim, foi uma. Assim, eles ficaram muito felizes com esse retorno, os dois, apesar do Gabriel, que é o meu filho mais velho, já está no high school, e aí, porque é o ensino médio, e por estar no ensino médio, não foi totalmente virtual, não foi totalmente presencial. Eles dividiram. A metade da turma ia um dia, a outra metade da turma ia o outro dia para a escola. Isso você está falando já no início desse ano letivo atual, Desse que ano vai se letivo encerrar em atual. julho. Então, Exatamente. deixa eu ver se eu entendi, Ju. Num primeiro momento, que os meninos, vocês chegaram, eles Uhum. foram para a escola durante 2 semanas, que é um processo super de adaptação, né? Aí Uhum. veio a pandemia, todo mundo foi para o ensino remoto. Exato. Quando começou esse ano letivo, voltou, mas no ensino médio voltou de forma híbrida. Isso, isso. E o seu menor voltou presencial totalmente. Isso, porque até o 8º ano, a partir de setembro, até o 8º ano, todas as crianças voltaram presencialmente.
Então, do kindergarten, que é da educação infantil, até o 8º ano, as crianças todas voltaram todos os dias, no E eu horário vi que completo. você fez até um sorrisinho na hora de contar, que parece que o seu pequeno achou isso positivo, né? De retornar todos Muito. os dias. Ele amou voltar para a escola. Eu nunca vi ele tão feliz em ir para a escola. E aí, ele retornou, né? Os dois retornaram e ficou esse ensino híbrido para a partir do 9º ano, no caso do meu mais velho. E no dia que não tinha aula presencial, eles tinham a aula online, aí normalmente tinham um Meet. Então, essa foi mais ou menos a estrutura. Mas a partir de aí eles estudaram de setembro a dezembro, seguindo os protocolos de distanciamento, uso de máscara. A gente todos os dias tinha que fazer esse check-in, né? Se a criança estivesse sentindo algum dos sintomas listados, a criança não poderia ir para a escola. E caso alguma criança tivesse tido contato, ou, aliás, se alguma criança tivesse sido contaminada na escola, nós recebíamos um e-mail informando, olha, teve uma criança contaminada. Se você não receber um segundo e-mail informando que o seu filho teve contato com essa criança contaminada, tá tudo bem. Então, pode continuar vindo para a escola. Mas se essa criança contaminada teve contato com o seu filho, então essa criança, o meu filho também teria que entrar em quarentena. Então, esse foi o processo, o protocolo que eles seguiram para tentar conter o aumento do número de casos, de contaminações na escola. E que Ô, funciona. Ju, Pode falar. assim, você falando disso, eu fiquei pensando aqui, quais foram as estratégias de comunicação que as escolas, né? Pelo jeito você vivenciou duas escolas diferentes. Uhum. Quais foram essas estratégias? Foi por e-mail? Eles ligaram? Você Sempre por percebeu esse e-mail. movimento da escola buscando os pais, essa interação? Sempre por e-mail. Mas, quando necessário, eles também ligavam. Por exemplo, quando nós nos mudamos, nós ficamos 15 dias sem internet, né? Até esse processo de mudança e tudo. E aí eu informei. Durante uma semana já era o recesso, mas na outra semana as aulas tinham voltado. Mas eu informei, eu mandei e-mail para a professora do Daniel, no caso, informando, e para os professores do Gabriel também, informando, olha, nós estamos sem acesso à internet durante essa semana. Então, eles não vão entrar em nenhuma aula por conta disso. Então, a professora ligava para ele. A professora ligava para conversar. Porque como ele estava ainda nesse processo de aprender o inglês, ela ligava assim para perguntar coisas, aí pedia para ele falar algumas palavras em português, ensinando a ela também como falar português. Algumas palavras, falava, nossa, tá vendo? Para mim também é difícil aprender uma nova língua. E eu achei muito bacana essa aproximação. Assim, eles sempre, principalmente o Daniel, por não dominar o inglês ainda em princípio, eles deram muito apoio, porque eles têm esse programa de inglês como segunda língua. Então, por ser uma cidade que recebe muito imigrante, muitas pessoas de outras culturas, de outros países, eles já têm esse preparo de receber crianças que não dominam a língua. E acolher também essas crianças. Então, ele sempre se sentiu muito acolhido. Tanto que ele nunca reclamou. Mesmo quando ele não compreendia, ele não reclamava, ele fazia amigos. Eu percebi assim que a questão da brincadeira entre as crianças, ela transcendia a língua, né? Porque ele chegava falando, ai, mamãe, eu joguei futebol na neve com os meninos. E foi muito legal. Então, ele conseguia fazer amigos mesmo sem saber conversar. Aí eu perguntava, e você está conseguindo conversar com os professores? Não, mas com os meus amigos, sim. Os professores conversam comigo usando o Google Tradutor. Porque aí, depois, quando ele mudou o ano letivo, não tinha mais o programa de inglês como segunda língua nessa escola, e por ser uma outra turma, e por conta de todas essas restrições que estão acontecendo, mas ainda assim os professores ofereciam muito suporte. E até hoje eu percebo. Agora, claro, depois de todo esse tempo que ele está estudando, a compreensão dele e a comunicação está bem melhor. Inclusive, em julho do ano passado, eu escrevi nas aulas de verão de inglês, e isso foi um fator que influenciou muito, assim, nele adquirir essa autonomia.
porque eram aulas com crianças que também não falavam inglês, a professora não falava português, e aí eles tinham que se comunicar, mas aí ele tinha que pegar o link, começar a aula, tinha atividade, esse Jamboard, eles usavam muito essa ferramenta interativa. E assim eu percebi que ele foi adquirindo essa autonomia para utilizar essas ferramentas, para que quando se iniciasse o ano letivo, e um detalhe é que na escola anterior, por exemplo, no high school, os professores já utilizavam o Google Classroom antes de toda essa situação. Então, quando começou a pandemia, eles continuaram utilizando o Google Classroom, só que, claro, não para complementar, era naquele momento como único recurso. E mesmo quando voltaram às aulas, eles continuaram utilizando esse espaço. No caso agora da Rede Católica, eles usam outra plataforma, que é o Harpara, mas que tem o mesmo princípio. E em relação à estrutura física da escola, assim, até por uma questão climática, e a gente que é professor de educação física, claro, vai olhar para a quadra, para o ginásio, né? E assim, é muito os ginásios, até como eu falei, por uma questão climática, não tem como ser um ginásio aberto, apesar de ter a quadra aberta, de ter, e é um detalhe que eu acho bem interessante, é que as quadras elas ficam abertas para que as crianças se apropriem e utilizem esse espaço depois das aulas. Então, por exemplo, os meus filhos, quando nós nos mudamos para cá, eles vão jogar basquete, iam jogar basquete em uma escola que fica aqui bem próximo. E porque a escola, depois que as crianças saem, eles deixam aberta para que eles possam utilizar esse espaço. Não o ginásio interno, óbvio, mas a parte externa, o playground que tem na escola, as crianças podem utilizar. Agora, claro, não podem usar o parquinho por conta das restrições, mas tem outros parques próximos à escola. E é uma coisa também que eu observei bastante, a disponibilidade de parques infantis. Assim, tem muitos... perto de uma escola sempre tem uma praça e um parque para que as crianças possam brincar. Então foi uma coisa que eu observei assim que é bem marcante. E qual a outra pergunta mesmo que você fez em relação Não, eu a acho que você espaço? respondeu. Eu acho que você Ah, tá. respondeu. Ju, aí outra pergunta também. Como ficou Uhum. essa questão da interação entre os colegas, entre as crianças, durante o período de suspensão das aulas? Eles ainda não tinham amizades muito consolidadas, mas você Uhum. percebeu algum tipo de esforço da escola em inserir eles em algum grupo? Você lembra como é que foi lá em março? Eu percebi que assim, era um esforço de interação durante as aulas, nas aulas síncronas. Então a professora começava sempre, por exemplo, às sextas-feiras, ela sempre fazia uma brincadeira. E ela usou uma estratégia que eu achei muito interessante, que era que as crianças escolhessem as músicas preferidas. Então, assim, ela começava a aula e os colegas tinham que descobrir de quem era aquela música preferida. E eu lembro que o Daniel escolheu uma música em português, e aí um dos colegas falou: é do Daniel, porque é em português. Ele conseguiu identificar que a música era em português. Então, isso fez com que. E toda semana ele iniciava assim: olha, hoje a gente vai tentar descobrir duas. Foi uma estratégia didática que essa professora utilizou, que eu achei muito rica, assim, foi muito boa para essa interação entre eles. E aí depois eu percebia que eles conversavam pelo Hangout, que é aquele, Eu aquele sei, o bate-papo do Google, isso, o do Gmail, né? bate-papo do próprio Gmail, porque eles têm esse e-mail do Gmail da escola. Então eu sempre vi assim, porque estava conectado ao meu celular, então sempre tinha um coleguinha que mandava assim, vamos jogar. Mandava, oi Daniel, falava alguma coisa assim. Então essa interação era muito assim. Para o meu filho que estava na high school já era um pouco mais difícil, porque primeiro que a turma já era pequena, porque ela já estava dividida ao meio. E cada aluno, assim, uma questão interessante é que no ensino médio aqui, as crianças que escolhem os créditos. Então, por exemplo, claro, é como na faculdade, tem as disciplinas que são comuns, obrigatórias, e tem as disciplinas que são optativas e que eles podem escolher. Então, com isso, nem sempre aquela disciplina que ele vai cursar aquele semestre
na verdade, não é o semestre, o quadrimestre, ele vai fazer junto com os outros colegas. Então, a interação que ele tinha era mais com os meninos que ele brincava na quadra. Porque quando ainda era permitido, eles iam jogar na quadra. Então, sempre ao fim do dia, ele fazia vários amigos. Então, é muito interessante, porque assim, ele sempre chegava, o meu amigo de vários lugares do mundo. Eu conheci um menino da África hoje, eu conheci um menino que é de Dubai, aí outro que é do Egito, e assim na escola também, porque tem muitas pessoas de vários lugares, assim. Então, essa interação entre crianças de vários países, eu percebo que eles fazem muito na escola, assim, depois da escola, sabe? Nesse horário, Entendi. depois da aula. E Nesse agora, horário estendido. isso, mas como nós estamos também em um lugar que fica próximo à escola, eles também encontram alguns amigos, alguns colegas da escola, mesmo nesses espaços depois da aula. O Daniel mesmo falou: tem vários colegas que moram nessa rua, vários amigos meus que moram aqui. Então, Então, eles nesse sentido, assim, pelo menos nesse bairro que você mora, você percebe que a cidade é uma cidade que acolhe as crianças e as brincadeiras. muito, bastante, assim. E como é uma regra geral, assim, que as crianças estudem nas escolas próximas às próprias casas, então gera esse sentimento mais de comunidade. Então, essa questão da comunidade é algo muito forte também, é algo marcante, inclusive, no próprio currículo. Esse senso de comunidade, de integração. Então, isso é bem marcante nas escolas e no currículo. E, assim, eu queria compartilhar também algumas experiências diferentes, né? Porque eu tenho Deixa eu amigas. só, deixa eu Desculpa. só te fazer uma última pergunta, e aí eu Tá, quero ouvir você que você fez uma tá. pesquisa boa. Você percebeu alguma política de inclusão digital, de distribuição de dados de internet, de equipamentos? Sim. Também é uma questão interessante. Os meus filhos eu não tinha computadores disponíveis para todo mundo, porque não eram os planos que todos eles precisassem, cada um do seu computador. E as escolas, desde o início, elas fizeram essa pesquisa para saber as famílias que precisariam de dados de internet e de computadores. Inclusive, o Chromebook que o Daniel usa, ele é emprestado da escola. Então, a escola emprestou alguns computadores. Claro que eles não tinham disponibilidade para todas as crianças. Mas eles disponibilizaram para as famílias, analisaram caso a caso para as famílias que não tivessem. Então, eu solicitei porque eu ia precisar de um computador a mais, então eles tiveram essa preocupação. Então, acredito que em todas as escolas eles sempre tiveram essa preocupação da inclusão de crianças que não tivessem acesso. Tanto que, como E eu falei, outros materiais, Ju? Por exemplo, a gente ouviu experiências de algumas outras mães que falavam que a escola emprestava jogos pedagógicos, livros da biblioteca. Você chegou a ouvir alguma coisa sobre isso ou não? essa questão de materiais, ela ficou muito restrita justamente por conta de evitar o contato com materiais ou Entendi. empréstimo de material. Então, por exemplo, teve um projeto de geografia que o professor falou: olha, eu tenho alguns materiais, mas eu gostaria que os pais pudessem comprar alguns desses materiais, por exemplo, régua, lápis de cor, canetinha, porque eu posso emprestar para quem não tiver. Isso ainda quando estavam tendo as aulas presenciais. Mas demanda muito tempo eu ter que higienizar todos os materiais. Claro que antes isso era bem mais, assim, era um processo mais simples, mas por conta de toda a situação, ele pediu que quem pudesse, que levasse o próprio material para que não houvesse esse compartilhamento. Outras regras, assim, eles não poderiam compartilhar lanche, uma coisa que era comum, não poderiam, assim, se aproximar muito, tinha as restrições de encontrar, às vezes, até com outras crianças. Então, eu estou falando dessa perspectiva de crianças um pouco maiores que é o caso dos meus filhos. E pode falar. Não, mas aí eu sei que você trouxe uma riqueza aí, que foram relatos de outras mães também, não é? Isso! Essas mães são brasileiras também? Também são brasileiras. Ah, que legal. Eu fiz uma pesquisa com as minhas amigas lindas, que eu quero agradecer, que me ajudaram muito, trazendo contribuições de visões diferentes, de outras realidades. Todas elas são mães de meninos menores que os meus.
Então, tem crianças a partir de 4 anos Que legal. e elas têm visões diferentes. Então, assim, as aulas, como eu falei, né, voltaram presencialmente, mas sempre teve a opção de pessoas que, ou por estarem em grupo de risco, ou por não se sentirem à vontade, que as crianças voltassem só nas aulas virtualmente, mesmo no período em que era permitido as aulas presenciais. Então, eu tenho relatos de mães que até hoje os filhos não voltaram presencialmente para a escola, quando ainda era possível, certo? Porque Uhum. agora já foi determinado, já informaram que esse ano letivo vai ser concluído remotamente. Não vai mais retornar. Tá perto de terminar, não é Sim, isso? está perto de terminar. E, se eu não me engano, ontem ou antes de ontem, o primeiro-ministro informou que não vai ter o retorno. Na verdade, aqui nessa província, né? Porque no Quebec as aulas retornaram. Mas aqui em Então tá Ontário, suspenso, Ju, a aula presencial, eu não sabia, não. a aula presencial. Não Ah, suspenso. então, voltando um pouco, né? As aulas foram presenciais de setembro a dezembro. E aí teve uma parada de novo com esse stay at home o mês de janeiro todo. E aí em fevereiro retornou e ficou todo o mês de fevereiro e março as aulas presenciais e parte do mês de abril. Então, desde abril, as aulas estão suspensas e já informaram que elas vão continuar suspensas até o encerramento desse ano letivo, que se encerra agora no fim de junho. E você percebe, assim, um cuidado da escola em manter esse contato, exigir a participação do aluno, porque, Sim, assim, um dos grandes problemas que a gente vai ter com esse fechamento físico das escolas, provavelmente vai ser a dispersão dos alunos, né, a evasão escolar. Você percebe alguma política de prevenção nesse sentido? não é permitido que as crianças faltem sem ter uma justificativa. Então, por exemplo, as crianças que, como eu ia falar, né, no caso dessas mães que optaram pelo ensino, pelo homeschooling, por exemplo. Eu tenho um relato de uma mãe que ela tem filhos gêmeos em fase de alfabetização. E para ela falou que estava muito difícil acompanhar as aulas remotas. Porque ela, com crianças de 7 anos, ela falou com pouca atenção. Então, eles tinham que fazer atividade, postar. Então, esse processo era muito mais difícil do que ela mesma ensinar, porque ela é pedagoga. Então, ela é alfabetizadora. Então, ela optou pelo homeschooling porque ela falou que ela podia auxiliar nas diferenças entre os dois para que eles não. Para que ela ajudasse né, na dificuldade que cada um tinha de uma forma mais personalizada e não ter que acompanhar, porque acabava que, ela falou, eu ter que exigir essa atenção deles durante a aula era muito difícil. E aí, em relação à questão das faltas, ela teve que informar a escola que ela optou, ela tentou ainda, mas ela informou a direção que ela ia optar pelo homeschooling nesse momento. E eu também tenho relatos de outras mães que não optaram pelo homeschooling, mas optaram pelo ensino totalmente remoto, mesmo quando era permitido que as crianças voltassem presencialmente. E esse acompanhamento, ele é bem rigoroso. Rigoroso no sentido de caso a criança falte, já aconteceu, por exemplo, do Daniel ter perdido a hora de uma aula, porque eles também estão Sim. fazendo vários intervalos. Então, ele perdeu, ele estava aqui, mas ele não entrou na aula. Eu recebi uma ligação, em princípio é uma ligação automática, falando, olha, a criança fulano de tal faltou, por favor, justifique a ausência. E eu recebo isso por ligação e por e-mail. Ligue no número tal, grave a mensagem dizendo o nome da criança e o motivo da falta dele. Então, já teve alguns casos assim que eu tive que informar. Aí teve até uma situação que eu falei: ah, ele está sentindo dor nos rins. Nossa, para que eu fiz isso? Eles falaram: tá sentindo dor nos rins? Ele vai ter que ir ao médico. Ele só volta
depois que for ao médico. Eu falei, mas aqui, aí eu até argumentei, eu falei, mas na lista de. Então, assim, eu justifiquei a falta dele, mas assim, passou acho que meia hora, me ligaram da escola. O que aconteceu com o Daniel? Explica esses sintomas. Aí eu falei, analisando toda a lista que tinha esse screening tool, que tinha todas a lista de sintomas que a criança não poderia ir para a escola. Eu falei, ele não atende a nenhum desses critérios. Então, ele só está sentindo dor ao urinar. Aí falou, mas com essa variante, ele só volta com um laudo médico. Aí eu tive que fazer uma consulta e assinar. Aí eles falaram, e um teste de Covid. Aí eu, meu Deus, agora eu vou ter que ir atrás de um teste de Covid. Aí o teste de Covid eu só poderia fazer em 5 dias. Eu sei que ele teria que ficar mais ou menos uns 10 dias longe da escola até eu conseguir fazer o teste e receber o resultado. Aí eu fiz a consulta, o médico falou assim, não tem nenhum sintoma, vai só ter que fazer um exame de urina, enfim, essas questões. E no dia seguinte ele estava se sentindo melhor. Aí eu tive que assinar um termo na escola dizendo que ele não tinha nenhum sintoma de Covid, me responsabilizando para que assinar isso e com o papel informando que ele tinha se consultado com o médico para aí sim ele retornar à escola. Então, assim, essa questão da falta, ela, assim, caso mesmo no ensino remoto, ele é acompanhado, assim, de uma forma muito próxima. E já aconteceu também da mesma situação, às vezes dos dois ter perdido. No início, né? Agora não, eles já estão mais acostumados. Mas no início era mais difícil isso, acompanhar o horário da aula, aí se perdia no intervalo. E aí a professora me mandava e-mail, olha, hoje aconteceu isso, ele não participou, ele não fez a atividade. Então, isso eles acompanham muito de perto. Mas eu tenho percebido também uma flexibilização do tempo, porque assim, do tempo na tela. Então, toda hora eu vejo assim, não, eu tô no meu break, eu tô no meu break. Toda hora eles fazem esse intervalo, falam agora que está na primavera, o dia está muito bonito, os professores incentivam que eles saiam. Olha, o dia está lindo, então agora a gente vai ter 20 minutos para vocês andarem, para vocês saírem de casa. Então, vamos fazer uma atividade fora de casa. Então tem muito esse incentivo para que as crianças saiam, para que as crianças respirem, até porque nós ficamos muito tempo presos por conta não só da pandemia, mas do inverno. Então, esse mês de janeiro, eu acho que assim, foi um dos mais difíceis nesse tempo de pandemia, porque eles já tinham passado por uma fase de que as escolas estavam fechadas. E aí as escolas reabriram. E aí elas se fecharam no inverno. Então, tanto que o governo até falou, olha, nós vamos voltar por conta de muitos... por conta das crianças mesmo. Está sendo muito difícil para elas estar em casa e por conta dos pais. Então, falando já um pouco sobre esse outro lado, das dificuldades que os pais, principalmente das crianças menores, estão enfrentando. Está sendo muito difícil. Os professores, as mães que relataram, né? Elas falaram, nossa, eu vejo que os professores estão se desdobrando de tentar estratégias lúdicas, de trazer mais brincadeiras, mas para as crianças está sendo muito difícil manter o foco e a atenção naquele tempo. Até uma amiga que ela falou, ela tem um daycare, que é um lugar, na casa dela, ela cuida de crianças. Então, ela falou, eu não posso acompanhar. Então, ela fez esse acordo com a professora e que ela flexibilizou as aulas que ele vai participar e os horários que ele vai participar, porque são os horários que ela pode acompanhar. Então, assim, por exemplo, ele vai acompanhar uma hora de aula de francês, uma aula de inglês, de alguma outra atividade. E ela até falou, e tem um horário que eles vão brincar. Ela falou, eu entendo que é importante porque as outras crianças estão mais tempo. Mas, assim, para mim é ruim porque é o horário que ele está indo para a aula. Então, as mães das crianças menores, elas estão sofrendo muito com isso. Muitas têm que trabalhar e estão tendo muita dificuldade para manter as crianças nesse tempo atentas. Aí algumas relataram assim que os filhos choram, reclamam, estavam tendo assim, estavam muito angustiados com isso e estava sendo muito, tá sendo difícil, mas
todo mundo entende que os professores estão fazendo o melhor que eles podem. Todos nós estamos, assim, com esse Sim. sentimento de muita compreensão, que é um momento... Aí no Brasil também eu vejo muitos relatos de amigos que são professores também, estão se desdobrando para fazer o melhor que podem, assim, para manter a atenção, para manter a participação das famílias e das crianças. Mas realmente é muito difícil. Para nós que somos adultos, eu percebo que essa adaptação ela não é tão difícil quanto para as crianças. Porque é óbvio, nada substitui o contato, nada substitui o toque, nada substitui você estar perto. Até, acho que até o toque a gente até consegue se controlar, porque realmente a gente tem que se controlar. Mas o estar perto do outro, o olhar para o outro, o O brincar olhar para junto, o outro, né? o Essa olhar. semana eu encontrei um bebezinho e a mãe comentando que ela tinha nascido na pandemia. E eu Uhum. tava de máscara e tentando fazer gracinha e ela olhava para mim, ela não tava vendo o sorriso, né? Aí eu me afastei dela e tirei a máscara e sorri. Aí quando ela viu o meu sorriso, ela retribuiu um sorriso, bebezinha de uns 8 meses. Então, Nossa, assim, como isso é significativo, né? Você conseguir ver o rosto de outro e o verdade. impacto que isso vai ter nas crianças pequenas que estão praticamente olhando essa parte, né? E o rosto, o sorriso, a fala dos adultos É. fora do núcleo familiar, eles estão escondidos, né? Então, como aprender sem essa interação, sem esse olhar? Essa é uma questão. Um outro ponto, Ju, que eu tenho acompanhado de outros relatos são crianças com ansiedade. Às vezes aquelas pequenininhas que já dormiam sozinhas agora querem dormir perto dos pais, roendo Uhum. unha. Algumas voltaram a regredir um pouquinho nos marcos de desenvolvimento, como, por exemplo, Aham. não fazer xixi à noite na cama, agora voltou a fazer xixi na cama, pesadelos. E nesses relatos que você ouviu das suas amigas, você percebeu alguma coisa nesse sentido também? Eu percebi, inclusive, no meu filho, essa questão de não querer dormir sozinho, de estar, às vezes, com alguns tiques nervosos, e algumas compartilharam que perceberam isso nas crianças também. Algumas crianças ansiosas, comendo mais que o normal. Eu não sei se aqui eu percebi isso, mas não sei se é por conta da adolescência também, né? Porque eu percebi uma fase de estirão, principalmente do meu mais velho, então ele realmente está comendo bastante, mas Tô com fome, talvez tô com fome. o tempo todo, mas pode ter uma relação também não só com a ansiedade, mas eu acho que um pouco também, mas com o próprio a questão do estirão, do crescimento. Mas eu percebi isso e elas relataram muito isso. Algumas mães falaram: Você quer saber qual é a minha opinião sobre isso? Eu estou enlouquecendo, eu não sei o que fazer, Porque porque tá. tem isso também, né? No discurso fica assim, fica muito claro que as mães e as crianças parece que são os alvos mais fortes dessa alteração da rotina. É, Parece que ficou mais sobrecarregado com as mulheres e muito sofrido para as crianças também, né, Ju? sim, sim, Ô, Ju, e muito. você percebe algum movimento da sociedade, da mídia, no sentido de valorizar e de pedir essa volta à escola? Ou você acha que está todo mundo bem conformado de que não Não, pode ter aula tá todo agora? mundo, tá todo mundo bem inconformado Inconformado. de não ter tido retorno. Tava todo mundo esperando que as aulas voltassem agora, né? Porque tinha sido ventilado, inclusive semana passada, dei até falsas esperanças para essas amigas. Olha, os professores falaram que pode ser que volte na próxima semana, mas aí o o pronunciamento, no pronunciamento, as autoridades falaram assim que se reuniram com o ministro da Saúde, analisaram os números, e por conta dessas Sim. novas variantes e por medo de aumentar o número de casos novamente, porque tinha aumentado bastante, eles resolveram não voltar. Mas, por exemplo, na província ao lado, no Quebec, voltaram, porque eles também entraram nesse período de isolamento anteriormente. Então, eles já estão no isolamento antes do que estava em Ontário.
Então, existe essa insatisfação das pessoas por não ter voltado. E, claro, não é geral, não é. Tanto que alguns pais realmente os filhos não tinham voltado e continuaram nas aulas de forma remota, mesmo que tivessem retornado presencialmente, os pais optaram por estar com as crianças em casa, por não se sentirem seguros. Então, isso também foi respeitado. Eu acho que isso foi interessante. Então, eles deram a opção. Quem pode voltar, volta. Outro detalhe é que no primeiro lockdown, os daycares estavam fechados, porque aqui até 3 anos, acho que até 3 anos, não tem escola pública. Então, os pais contratam, às vezes, até dependendo do trabalho, tem subsídio do governo para que os pais paguem daycares, que tem algumas escolas maiores, Sim. mas na maioria, e que eu acho que fica até melhor, que é na própria casa, a pessoa cuida de até 5 crianças, inclusive a minha vizinha tem um daycare, então eu sempre vejo as crianças brincando no quintal. Então, agora, mesmo com todo o isolamento, os daycares continuaram funcionando, porque é importante para os pais que têm crianças muito pequenas, como que eles vão trabalhar sem que tenha alguém para cuidar dos filhos De muito forma segura, pequenos? né? Um De lugar forma seguro. segura, Um lugar exato. seguro. E aí, as crianças menores, outro detalhe é que, por exemplo, tem o relato de uma outra mãe que tem uma filha que é autista, que eles estão indo para a escola. Então, tá tendo esse atendimento na escola por poucas horas, mas para que eles também continuem tendo esse atendimento, continuem tendo esse acompanhamento. E as escolas estão fechadas, mas para essas crianças especiais, eles estão dando um atendimento especial também. E, claro, analisado caso a caso, em cada escola. E eu percebo essa preocupação, mas realmente não é fácil, as mães estão tendo essa dificuldade, porque assim, é muito essa questão de abriu, fechou de novo, abriu de novo, fechou de novo. Então, agora eu até falei, gente, nem vou mais me preocupar se vai abrir ou vai fechar. Agora já vai terminar o ano letivo. Inclusive, essa questão da vacinação, ela tem avançado aqui. Agora a vacinação já começou a ser agendada para crianças a partir de 12 anos. Que Então, bacana. então todas as crianças, a partir de 12 anos, elas já podem ter o agendamento para terem a vacina. Então, eu acredito que eles estão nesse movimento para que, quando for em setembro, as crianças já tenham sido vacinadas. Claro que as crianças acima de 12 anos, eu não sei ainda qual vai ser a estratégia que eles vão ter para as crianças menores. Ainda não Sim. tem. É. Acho que eles estão analisando qual vai ser a estratégia. O que a gente espera é que agora as aulas retornem, que a vida comece a voltar mais ao normal, né? Acho que essa é a esperança de todo mundo. Ju, eu acho que é bem por aí mesmo. Assim, queria te agradecer muito, foi ótimo te ouvir. Eu acho que ouvir essa experiência da Juliana mãe, da Juliana que está aí em casa também, não só a pesquisadora que está Sim, produzindo 1.000 por hora, mas a gente tem esse lado que é um lado que estrutura a nossa vida, né? Que é essa verdade. questão familiar, essa questão pessoal. Uhum. E assim, parabéns por ser essa guerreira, ter enfrentado todo esse contexto e ainda assim produzido tanta coisa, tantos artigos, ajudando tanta gente. E, Ju, para encerrar, que eu acho que o nosso tempo já está bem avançado, deixa uma mensagem assim, que Brasil você quer encontrar quando você retornar? Ai, meu Deus. Um Brasil em que as pessoas tenham se vacinado e que a gente consiga voltar mais ao normal. Porque eu acho que nunca a gente percebeu como as pessoas fazem falta, como o afeto faz falta, como o estar perto faz falta. Então, assim, o que a gente mais sente falta é isso. Eu acredito que depois que isso passar, ninguém vai querer saber de ensino remoto, todo mundo vai querer estar perto, todo mundo vai querer aproveitar uns aos outros, mas nesse momento, por uma questão de segurança, a gente entende que isso é necessário. Mas eu espero que tudo volte ao normal. Eu tenho essa esperança. Então tá, Ju, um beijo grande. Beijo para todo mundo. Beijo. Obrigada por ter Muito acompanhado a gente obrigada. até aqui. Eu também quero agradecer. Eu vi vários amigos aí.
que compareceram à live. Eu quero agradecer. Quero dizer que eu estou com muita saudade do Brasil, muita saudade dos amigos, muita saudade da família. Realmente é o que a gente mais sente falta estando aqui, é a saudade dos amigos e da família, né? É o mais difícil. Mas eu creio que em breve, se Deus quiser, tudo vai estar melhor e a gente vai conseguir se encontrar. Isso Tchau. mesmo, Ju. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.